Meus queridos irmãos, vamos retomar o nosso estudo de escatologia a respeito da pessoa do anticristo. Eu vou ler um texto em 1 João 2,18, depois eu vou orar e meditaremos na palavra do Senhor. 2,18 de 1 João diz: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Grande Deus e eterno Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudá-la e, sobretudo, porque nós estamos livres da ira vindoura e que a tua igreja se regozije no Senhor e na esperança em Cristo. E que aqueles que ainda não têm essa esperança possam se chegar a Ti e entregar as suas vidas ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de podermos conhecer mais dos Teus segredos, dos Teus planos. E eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o anticristo vai aparecer no cenário humano ou na história da humanidade. Mas a nossa pergunta no último estudo a respeito do anticristo é: quem será o anticristo? Quem será o anticristo? Esse é o nosso segundo vídeo e é a nossa segunda aula, claro, né? E nós vamos tentar responder quem será o anticristo. E certamente nós vamos tentar vasculhar um pouco a respeito da identidade desse homem. Muito tem se indagado a respeito de quem será esse homem. Isso não é de agora, isso tem sido um desejo muito grande no decurso da história, principalmente nos últimos tempos. E muitos acreditaram que o anticristo foi Antíoco Epifânio, pelas características que ele demonstrou como um governante mau, mas ele não chega à sombra do que será o anticristo. Antíoco Epifânio, ele tentou helenizar os judeus, ou seja, tentou colocar a cultura e a crença dos gregos na mente e no coração dos judeus. Claro que isso não deu certo, porque logo em seguida aconteceu em 167 a.C. a revolta dos macabeus contra esse homem. Mas ele ostentou-se como se fosse o próprio Deus. Por isso ele proibiu o culto, a guarda do sábado e a circuncisão. Quando eu digo culto, o culto a Deus prestado pelos judeus. Eles não podiam mais cultuar, não podiam mais guardar o sábado, nem fazer a circuncisão nos seus filhos masculinos, seus filhos homens. E isso foi algo muito triste, muito horrendo para os judeus. Mas não somente isso, ele sacrificou um porco no altar do Senhor e matou vários judeus. Deu nome ao templo de Júpiter, ergueu uma estátua de Zeus olímpico dentro do templo em Jerusalém e blasfemou contra Deus. Certamente essas coisas o anticristo vai fazer também em relação aos judeus. No entanto, Antíoco Epifânio não chegou nem à sombra daquilo que será o anticristo quando ele se manifestar, principalmente nos 3 anos e meio finais da última semana de Daniel, ou a grande tribulação. Outros acreditaram que Nero, que foi depois de Antíoco, foi o anticristo. Nero foi terrível, Nero foi um louco. Nero, ele incendiou Roma e acusou os crentes, mas não só Roma, ele incendiou os crentes, ele os fazia
de tocha humana para iluminar o pátio do seu palácio. Queimava os crentes vivos. Foi terrível, mas mesmo assim ele não chega também à sombra do que será o anticristo. Outros acreditaram, principalmente Irineu em 120 a 202 e Jerônimo 331 a 420, que o anticristo ele virá da tribo de Dan, e ele apegava-se a essa crença a alguns relatos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis 49, verso 16 e 17, antes de Jacó morrer, que ele está abençoando ali os seus filhos, quando ele fala de Dan, ele diz que Dan julgará o seu povo, o seu próprio povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho. Então, por causa dessa palavra, dessa profecia de Jacó, eles acreditavam que Dan seria a serpente, o dragão, o anticristo. Não somente por isso, mas também porque a tribo de Dan foi a primeira a ser idólatra na cidade ou na terra de Canaã, quando chegou do cativeiro egípcio. Diz aí a palavra de Deus em Juízes 18, verso 18, verso 30, parte A, que eles adotaram uma imagem de escultura que eles tomaram da casa de Mica. E essa imagem eles levantaram para si, levantaram para si. Então, o povo da tribo de Dan foi um povo idólatra. E o anticristo também será alguém que procederá como o povo da tribo de Dan, porque o povo da tribo de Dan, ele não respeitou o Deus de seus pais, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e adotaram a idolatria para si. Também diz aqui que o anticristo não terá respeito aos deuses de seus pais. No entanto, essa referência não está alinhada com o anticristo, porque em Daniel capítulo 11, meus irmãos, a palavra Deus, no singular, aparece 6 vezes, e a palavra deuses aparece 2 vezes, e uma delas é no verso 37. Portanto, o texto está dizendo que ele não terá respeito aos deuses, aos vários deuses de seus pais, e não ao Deus no singular, ao Deus de Israel. Então, não faz uma referência ao Deus de Israel. Portanto, ele não está fazendo uma referência ao anticristo vindo da tribo de Dan. Está mais voltado como deuses aos gentios e não a um judeu. E vamos já ver que ele virá de fato de um povo gentil. Também a palavra de Deus é clara em mostrar lá em Apocalipse capítulo 7, de 4 a 8, quando faz ali a listagem das tribos que comporão os 144 mil, 12 mil de cada tribo, a gente observa que a tribo de Dan está fora dessa lista. Então, por esta razão, eles acreditaram que o anticristo viria da tribo de Dan, porque ele é a serpente. A serpente, ele não vai ter apreço pelos deuses de seus pais, e também ele está fora da lista das tribos que comporão os 144 mil servos de Deus na grande tribulação. Então, por essa razão, eles acreditaram que o anticristo virá da tribo de Dan, ou viria da tribo de Dan. Diz aí Daniel 11:37,
que desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vem e devora a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Então veja que por esses textos eles passaram a acreditar que o anticristo viria da tribo de Dan. Então muitos acreditaram que o anticristo foi Antíoco Epifânio, que foi Nero, que o anticristo virá da tribo de Dan. Outros dizem que foi Hitler, aquele assassino contumaz. Hitler, quando nós sabemos, ele é um austríaco por natureza, né? Ele nasceu na Áustria, mas ele ingressou no exército alemão. Entenda que o anticristo também, ele não será judeu, mas ele vai governar também de Jerusalém. Assim como o anticristo, como o Hitler, que não era alemão, mas austríaco, e governou a Alemanha. Ele odiou e matou 6 milhões de judeus. Também o anticristo vai odiar e matar muitos judeus. Ele foi o maior genocida da história humana até agora, né? E o anticristo também será um genocida como sem igual. E Hitler matou milhões de civis e prisioneiros de guerra. Também o anticristo fará isso com muita facilidade. Mas ele se suicidou, né? Atirou na própria cabeça. E por mais que ele tenha alguns traços do anticristo, também ele não chega à sombra do que o anticristo vai fazer neste mundo. Alguns outros acreditavam que Gorbachev, o governador russo, ele seria o anticristo por causa dessa pinta na sua testa aí, né? E ele dizia que era o anticristo. Só que a marca na testa não vai ser na do anticristo, vai ser na das pessoas, que só vão comprar e vender quem tiver o selo da besta, ou na mão ou na fronte. Então não tem nada a ver. Outros acreditavam que esse Ronald Wilson Reagan, espero que tenha chegado próximo da pronúncia, ele também era o anticristo, porque o seu nome tem 3 seções de 6, né? Cada nome tem 6 letras, então significa que ele era o anticristo, 666, e não tem nada a ver. Morreu e continua o mundo em decadência, e o Senhor Jesus ainda não instaurou o seu reino milenar. Mas é interessante observar que as religiões, ela espera o anticristo. O islamismo, que é uma das religiões mais assim fiéis ou fiel àquilo que eles acreditam, né? Eles acreditam que virá o El Messé, ou Messias, ou Ad-Jafar, ou Dajjal, Ad-Dajjal, que é um Messias, mas mentiroso, ou seja, o anticristo. E olha o que eles dizem. Eles dizem que ele será um jovem, aparecerá num período de grande tribulação, será cego de um dos olhos, terá escrito na testa a palavra infiel, mas só vai descobrir o islâmico fiel. Terá poderes sobrenaturais, será um judeu, ele terá capacidade de enganar as pessoas e vai causar grande destruição, e governará em Jerusalém, mas ele será morto pelo verdadeiro Jesus, pelo verdadeiro Messias, que ele diz que faz parte ou virá do seu próprio povo.
virá do céu para defender o seu próprio povo. Também o judaísmo, eles esperam o anticristo. E eles dizem que será um governador romano, que entrará com seu exército em Jerusalém e lutará contra os judeus. Terá poder de operar milagres, grandes milagres, e será destruído pelo Ben-Davi, ou o filho de Davi, o verdadeiro Messias. Então entenda que o islamismo, o judaísmo, as religiões maiores do mundo, elas esperam um anticristo. Elas esperam o anticristo. E ele chegará e convencerá todos eles de uma forma muito fácil, porque eles acreditarão que ele será de fato o verdadeiro Messias. Mas a sua nacionalidade, meus irmãos, é gentílica. A nacionalidade do anticristo é a nacionalidade gentílica. Ele será um gentil. E isso é confirmado pela tipologia bíblica. O que é a tipologia bíblica? A tipologia bíblica é como se fosse olhar algo através de uma imagem. A imagem não é a verdadeira figura, mas é um reflexo da figura. Então, a tipologia é uma sombra da realidade. E Antíoco Epifânio, vamos falar mais um pouco dele, ele foi uma sombra daquilo que será o anticristo. E Antíoco Epifânio, que reinou em Jerusalém, ele foi um gentil, ele foi grego, um grego, né? A sua nacionalidade era grega. Então, a tipologia bíblica já mostra isso com muita clareza. E há um registro no livro dos Macabeus, muito interessante, a respeito de Antíoco Epifânio. Lembrando que Macabeus, ele faz parte dos livros apócrifos. Apócrifos quer dizer que não são inspirados por Deus, mas ele tem o seu valor quanto à sua historicidade. Ele registra alguns fatos históricos bem importantes. E eu quero mostrar algumas coisas que está registrado em Macabeus. Diz assim: 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, assim como fará o anticristo, mais astuciosas. Também o anticristo fará da mesma forma, nas quais acreditaram, também os judeus acreditarão e farão aliança com o anticristo. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram os cativeiros ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Quisleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifício diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinha, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades.
no dia 25 de cada mês sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. Então, esse homem mostra aí a história que ele foi de fato alguém que veio dos gentios, que era grego e que causou grandes males para os judeus. Como eu falei, em 167 a.C., ele foi, juntamente com o seu exército, expulso pelos macabeus da cidade de Jerusalém. Outra prova da sua nacionalidade está nas profecias. A própria palavra de Deus mostra com muita clareza que o anticristo vem das nações. Então ele não vem de Israel, ele será um gentio. Daniel 9:26, ele diz: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Então observe que depois das 62 semanas, com mais 7 semanas que foi a construção do templo, né, de Jerusalém, a restauração da cidade de Jerusalém, então das 69 semanas, nas 69ª semana, o ungido seria morto, e Jesus foi morto, e já não estará, ou seja, não está mais entre os humanos aqui na terra. E ele diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, quem é que vai destruir a cidade e o santuário? É o povo de um príncipe que há de vir. Então, nós sabemos que em 70 da era cristã, General Tito, que era um romano, entrou com seu exército e queimou a cidade de Jerusalém e o templo. Então nós sabemos que o príncipe que há de vir, o povo dele é um povo romano, o povo romano. Ele virá de Roma, Então é muito claro a palavra de Deus. Isso não tem dúvida, porque já é algo cumprido, é uma profecia que já se cumpriu. Depois da morte de Jesus, um povo que destruiria a cidade e o santuário será o povo de um príncipe que há de vir. Portanto, os romanos é esse povo. E o príncipe virá desse povo, virá de Roma. Então é claríssima aí a palavra do nosso Deus. Também diz aí Apocalipse 13:1: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então veja que ele diz que a besta vai emergir do mar. E o que significa mar? Essa palavra mar. A própria palavra de Deus, ela explica em Apocalipse 17:15 que as águas são povos, multidões, nações e línguas, como o texto é claramente aí nos diz. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, o anticristo, ele será um gentio e não um judeu, como acreditou Irineu, como acreditou Jerônimo, que ele viria da tribo de Dan, seria um judeu. Mas ele será um gentio, a sua nacionalidade será gentílica. Ainda a palavra de Deus mostra que o número 10 está relacionado a Roma. Daniel 7, desconsidere esse 2 inicial aí, é Daniel 7, capítulo 7, né? Versículo 7, versículo 24, nos dizem claramente a respeito do 10, que está relacionado, número 10 relacionado a Roma. Diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, lembre-se que o quarto animal refere-se a Roma. O primeiro animal é o leão, referindo-se à Babilônia. O segundo animal é um urso, referindo-se aos medos persas.
e o terceiro animal é o leopardo, referindo-se à Grécia. E esse animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, refere-se a Roma. Refere-se a Roma. Diz que ele devora e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Portanto, entenda que esse número 10 aí, os 10 chifres, estão relacionados ao animal indescritível referente a Roma. Então, claro, o anticristo vai ser um gentio, ele virá de Roma, a sua nacionalidade será romana. Mas você pode dizer, mas como é que o senhor pode explicar esse número 10, esses 10 chifres? A própria palavra de Deus, no verso 24, vai explicar o que se refere, ou o que significa esses 10 chifres. Ele diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele vai se levantar um outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Observe que vai surgir um outro entre os 10 reis. E esse que vai surgir é o anticristo. É o anticristo. E é relacionado a Roma. Vamos mais adiante, que Apocalipse 17:16 diz que os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então, aí a meretriz é relacionado a Jerusalém, ao povo judeu que se prostituiu, que fez uma aliança com o anticristo. E o anticristo vai fazer tudo isso, vai devastá-la, despojá-la, vai queimar comer a sua carne, vai queimá-la no fogo. Então, os 10 chifres aí é uma referência ao reinado, ou uma confederação de 10 nações, 10 reinos, que vão se juntar ao anticristo para dominar o mundo. E ele terá uma fúria mortal contra Israel, contra os judeus. Portanto, ele não pode ser um judeu, tem que ser um gentio. Daniel 7:25 diz que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai magoar os santos do Altíssimo. E esse magoar aí não é ofender sentimentalmente, é provocar, produzir grande destruição entre os santos por 3 anos e meio. Veja que ele diz aí que ele vai mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, aqueles que defenderão a sua fé em Jesus vão ser mortos pelo anticristo, e eles vão ser entregues por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Some aí 1 mais 2, 3, e a metade 3,5. Então será os 3 anos e meio finais da grande tribulação, em que de fato os santos serão entregues nas mãos do anticristo. Nas mãos do anticristo. Daniel 8:24 diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo aqui é uma relação ao judeu convertido naquela época. Então ele vai destruir os poderosos e o povo santo. Claro que não totalmente, né, porque Deus vai preservar um povo para entrar, um povo salvo para entrar no milênio. Para entrar no milênio. Mas veja que ele terá um poder horrível e uma ira grandiosa contra os judeus.
Ainda Apocalipse 13:7 diz que lhe foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O poder dele será mundial e ele fará uma perseguição horrível contra os judeus. Pelejará contra os santos. Então a sua nacionalidade será gentílica, comprovada pela tipologia bíblica na pessoa do Antíoco Epifânio, comprovada pelas profecias bíblicas, mostrando que o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Isso já aconteceu em 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém e queimou o templo. Então, o povo de um príncipe que há de vir, o príncipe virá de Roma. E o número 10 está relacionado diretamente com Roma, com um animal indescritível. E ele terá um ódio, uma fúria mortal contra Israel. E, portanto, ele será um gentio. E é interessante a gente observar, meus irmãos, que não está longe. A gente vê que a tecnologia, a cada dia, mostra que nós estamos mais próximos do anticristo chegar e dominar tudo com muita facilidade. Às vezes a gente fica pensando, mas para uma pessoa dominar o mundo, isso vai ser muito difícil. Como é que ele vai dominar o mundo? Como é que ele vai saber onde as pessoas estão? Meus irmãos, hoje a tecnologia está muito avançada. Muito avançada. Eu vou mostrar para vocês um vídeo em que várias crianças estão num ginásio, numa quadra de uma escola, e vai aparecer uma baleia em holograma. Aquilo não é verdadeiro, aquilo é só holograma, né? É imagens gráficas e não a imagem original. Veja como as coisas estão evoluídas tecnologicamente. Observe que isso aí é uma quadra. Muitas crianças estão sentadas observando o que vai acontecer. As crianças ficam aí encantadas, né? Então, isso será muito fácil para o anticristo quando ele aparecer, dominar o mundo, né? O falso profeta vai fazer uma imagem da sua pessoa, né? Da pessoa do anticristo, e todos vão adorar o anticristo. Então entenda que nesse vídeo eu quero mostrar de onde virá o anticristo, quem será ele. Não sabemos quem será a pessoa em si, mas sabemos pelas escrituras que ele será um gentil que virá de Roma e governará a partir de Jerusalém o mundo, certo? Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar e acreditar na palavra do Senhor a cada dia. Oremos. Grande Deus, obrigado pela sua palavra, que possamos a cada dia nos firmar mais na verdade do Senhor, para não sermos crentes falsos e ficarmos aqui para a grande tribulação. Ajuda-nos a fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Amém.